pessoas estão Bom Bom dia. dia, bom dia. falando no chat também. O Edson do Peru. O encontro hoje é internacional. Temos muitos brasileiros, mas também pessoas de outros países, da Argentina, Uruguai, Peru, a Alemanha, França, Itália, né? Vendo os inscritos, né? Professora Merichel. Oi, Marili, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Ó, Karina, bom dia da Argentina. As duas Karinas. Três Karinas. Carlos também da Argentina. Que bom. Em Hong Kong, Noêmia? Uau! Oi, professor. Olá, Marilei, tudo bem? Tudo ótimo. Vieres do Chile. Eu não estou em Hong Kong, estava comentando que tem uma pessoa em Hong Kong, Sim. Estados Unidos, Miami, pô, que legal, Toscana, Itália, uau, Toscana, coisa linda. Ó, nordestina desde o Uruguai. Paciente. Bom dia, todo mundo. Bom dia da Inglaterra, Gustavo. Que legal. Mais um minuto e a professora Merichel, coordenadora do curso de pós-graduação em ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, apresentará o simpósio. Bem-vindos todos. Muita gente, que bom. Bom, só dizer também que isso, esse simpósio vai estar sendo gravado, né? Vai ficar disponível para vocês. Vamos enviar o link da gravação para todos os inscritos eh, já na próxima semana, a partir da segunda, na segunda ou terça-feira, acho que já conseguimos enviar para todos vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A Cláudia, boa tarde da França, a Cristiane também da França. Ó, da Continua Noruega, entrando, Cíntia da Noruega. Continua entrando gente ainda está entrando de bastante. Londres. Estamos destacando o pessoal que está fora, mas tem muito brasileiro por aqui também, né? Não podemos deixar eh, de Tem falar crescido também. bastante o, o ensino de PLE, né, professora? Tem. Bom, vamos começar então. Bem-vindos, bem-vindas todos, todas aqui nesse simpósio sobre novas perspectivas no ensino de PLE. Teremos 2 dias pela frente de muita conversa, de muita troca eh, com especialistas na área sobre assuntos bem diferentes e bem interessantes, importantes no ensino do português, língua estrangeira. O, o organizador, grande organizador desse simpósio é o professor Fernando Pedretti, que está aqui hoje, e vai ser o mestre de cerimônias, o mediador, de todas as mesas que teremos hoje e amanhã. O Fernando é professor, né, de português como língua estrangeira e é o idealizador, né, talvez muitos de vocês conheçam ele pelo Descomplicando com Fernando, né, o canal no YouTube que traz dicas sobre o certificado de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros, né, o CELP-BRAS. Ele é professor, né, de preparação para o CELP-BRAS na Federal de Santa Catarina, na Faculdade Forte. Ele é professor também da pós-graduação em ensino de português como língua estrangeira na Faculdade Forte. É avaliador também
da parte oral, já atuou também como avaliador da parte escrita, né, do CELPE-BRAS, e também se dedica ao ensino e à pesquisa do português como língua de acolhimento, o PLAC, né? Então, Fernando, bem-vindo, obrigada pela organização desse evento. Então, deixo a palavra com você. Bom dia, Michel, né? Obrigado pela apresentação. E queria desejar a todos aí, né, bem-vindos a essa nossa jornada, a esses nossos 2 dias, né, de muita contribuição na área do português como língua estrangeira, né? Eu acho que, de certa forma, a gente estava um pouco carente de congressos específicos aí na área, e a gente vê quanta gente de tantos lugares aí interessados num sábado, aí num domingo, né? A ouvir um pouquinho aqui da gente falar, né, sobre essa área que a gente gosta tanto e que a gente trabalha tanto, né? E queria explicar também para vocês, né, um pouquinho do formato desse nosso simpósio, né? Esse nosso simpósio, ele é composto de mesas, né? E essas mesas são realmente essa ideia que a gente diz de mesas mesmo, como se a gente estivesse compartilhando algumas ideias, algumas experiências, trazendo um pouco do nosso conhecimento, e vai ser realmente uma conversa. Então, a gente não vai ter, né, apresentações, palestras, né? Então, a ideia é que a gente faça algo, né, conversacional aí, e a gente tem essa nossa primeira mesa, né? Que eu tenho o prazer aqui de apresentar, né? 3 colegas, eu diria, da área, porque somos colegas da área de PLE, né? Então, eu quero dar as boas-vindas aí, né, para o Yara, Luema e Adriana, né? E eu vou fazer uma breve apresentação aqui das minhas colegas, das participantes desta primeira mesa, e daí a gente vai começar aqui as nossas discussões, certo? Então, o Yara do Nascimento Nunes, formada em letras em inglês, pós-graduada em tradução e ensino de português como língua estrangeira pela PUC-Rio, atualmente curso mestrado na área de semântica formal na Universidade Federal de Santa Catarina, é aplicadora do exame CELPE-BRAS e ensina português como língua estrangeira online e no Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira, o NUPLE, também na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas também vale lembrar que a Yara, ela é cofundadora aí do BemTV, né? E ela vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência, né? Então, Yara, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também. Temos aí também, né, a participação, né, da Adriana Nascimento Bodolai, doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em Estudos Linguísticos também pela mesma universidade, licenciatura em Letras, Língua Portuguesa também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora do curso de Letras da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e docente permanente do mestrado profissional em Educação da mesma universidade. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente em pesquisas sobre descrição de aspectos sonoros e formação de professores. E como diz a nossa amiga Camila, né? A rainha da prosódia aí, né? Ela vai, então, falar um pouquinho também. Ela também vai falar sobre o livro dela também. Adriana, seja bem-vinda aí a essa nossa mesa, viu? E por último, temos aqui
né? Luema, né? Luema UET, possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade do Norte do Paraná, Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, Letras Espanhol pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, desenvolveu pesquisa de mestrado na área de Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo e atualmente é doutoranda do Programa de Letras Estrangeiras e Tradução da mesma universidade. Atua com diferentes públicos no ensino de português como língua adicional, como intercambistas, executivos, migrantes e pessoas em situação de refúgio, filhos de brasileiros no exterior, e participou como professora do eixo de português do programa Mais Médicos para o Brasil em Havana, Cuba. Elaborou cursos autoinstrucionais e materiais didáticos para a PLE, e somos colegas aqui, professores da pós, né, da especialização em PLE aqui na Forte. Luema, seja bem-vinda também, Muito obrigada. né? Então, eu vou, né? Não são slides de apresentação, mas são apenas um slide para a gente fazer uma pequena introdução aqui. Deixa eu abrir, pronto. Aqui, compartilhar. Muito bem. Então, né, nós temos aqui o nosso simpósio, né? E eu começo aqui fazendo uma pequena introdução, né? Para a gente começar essa nossa conversa, lembrando que a mesa é o uso da inteligência artificial nas aulas de PLE e na produção de material didático, né? Então, a gente começa falando sobre o uso da inteligência artificial no ensino de português para estrangeiros e na produção de material didático, tem revolucionado a forma como estudantes aprendem, mas também como nós, professores, ensinamos, uma vez que pode ser aplicada de diversas maneiras, desde a personalização da aprendizagem até a criação de conteúdos interativos, né? E daí, um pouquinho da nossa ideia, que a gente estava conversando, né? Nós tivemos algumas reuniões essa semana, e a nossa ideia para essa mesa é da gente desfazer um pouquinho isso que a gente percebe um pouco dessa chamada a demonização do uso da inteligência artificial, que foi um pouco que a gente conversou sobre essa ideia de o uso da inteligência artificial de uma maneira talvez não tão inteligente, né? Muitas vezes a gente percebe pela nossa prática como professores, aí, né, quando a gente recebe aqueles textos que a gente verifica e percebe que são textos criados pela inteligência artificial. A ideia da nossa mesa hoje é a gente desfazer essa ideia, né, de que a inteligência artificial cria apenas apenas esses textos prontos e como, né, que a gente pode utilizar em nosso benefício como professores, mas também aí em benefício dos nossos estudantes e aqueles que a gente, né, tá aí ajudando a se formar, né? E daí a gente vai separar essa nossa conversa em dois momentos, né? A gente vai começar, então, o nosso primeiro momento, a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial aí, né, na área de ensino de PLE, né? E depois, em um segundo momento, a gente vai trabalhar com o uso da inteligência artificial na produção de material didático aqui.
que nós temos aqui, né, 3 especialistas nessa área, né? Então a gente também vai trazer um pouquinho do relato de experiência de como foi essa questão de elaborar aí, né, elaboração de material didático. Então, começando aqui as nossas provocações aqui, né? Falando sobre a área de ensino, né? A gente pensou em comentar um pouquinho sobre os chamados chatbots e assistentes virtuais. E daí eu queria começar até, né, mesmo meninas, né, não sei se a Luema, o Yara, né, gostaria, que eu acho que às vezes a gente precisa falar, o que que seria um chatbot? O que que seria esse assistente virtual? Porque pode ser que alguns aí estejam se perguntando o que que é isso? Vocês gostariam de comentar aí, falar um pouquinho sobre essa experiência de vocês? Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque temos pessoas aqui de diferentes fusos, né? É um prazer estar aqui nessa mesa com as minhas colegas. Eu vou falar um pouquinho, acho que essa demonização a gente está vivendo agora, porque a gente está no meio acredito que no início do uso da inteligência artificial, né, no nosso dia a dia. No uso da inteligência artificial generativa, né? Porque a gente já utilizava a inteligência artificial em outros momentos. Por exemplo, quem é que não usou o corretor do Google para uma palavra? Isso também era inteligência artificial. Aqui, por exemplo, a gente tem a geração das. Acabei de ver que alguém colocou ali para gerar a legenda. Então, é inteligência artificial. Quantas vezes no YouTube, nas plataformas de streaming, a gente já utilizou a legenda ali automática? Então, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida em outros momentos, o que está iniciando já desde 2023 a inteligência artificial generativa, que ela consegue produzir coisas ali, textos, vídeos, imagens, para a gente, né, para as pessoas em geral. E o chatbot né, quem já entrou principalmente em reclamação, sites, né, você quer fazer uma reclamação, a primeira coisa que eles te mandam é no chatbot, geralmente, né? Então, você faz algumas perguntas, né, clica ali nas respostas principais, e aí depois ele te manda para um atendente, né, ou alguma coisa assim. E então, quando a gente também utiliza a inteligência artificial nesses chatbot, a gente pode, desculpa, a inteligência artificial pode ser usada para construir chatbots assim, né? Então, há plataformas hoje que o professor pode, aqui a gente está falando de professor, né? Mas pode ser outra profissão, é que você pode colocar todos os textos que você trabalhou, todos os exercícios gramaticais ou atividades ou explicações dentro desse chat, né? Construir ali todo o repertório que você já trabalhou com um estudante ou com suas turmas e deixar para que ele utilize aquele chatbot especificamente como se fosse uma versão da inteligência artificial do professor ou de tudo que ele aprendeu ali. Então, é possível, existem plataformas que você pode colocar todas as informações lá e ela trabalha. Ou, talvez, não que você coloque as informações, mas que você defina sites ou referências para aquele mesmo chatbot procurar as respostas que o seu aluno está pedindo naquele determinado local. Okay? Então, você pode dar referências. E, dentro dessa questão, como que o professor pode auxiliar o estudante? Já, né, saindo desses chatbots mais controlados, indo para a inteligência artificial generativa de ChatGPT, DeepSeek e outras, como o professor também ele pode auxiliar o estudante que tem dúvidas, de conteúdo ou dúvidas com relação ao uso da língua, ele pode utilizar
essas ferramentas para tirar as próprias dúvidas, né? E aí a gente pensa numa autonomia do estudante, não realmente uma dependência ou uma forma de copiar aquilo que o chatbot, aquilo que a inteligência artificial está colocando. Então, né, Luema, a gente está falando também muito sobre essa questão, né, de como utilizar essa ferramenta também, né? O Yara, você pode falar. Eu acho super interessante a explicação da Luema. Tenho uma dúvida. Na verdade, primeiro, uma observação que a gente mais do que nunca precisa ter essa formação crítica, né? E se antes a gente já precisava, porque honestamente o papel também aceita qualquer coisa, então mesmo quando a gente lê um livro, a gente precisa ser crítico em relação a ele. Ah, também em relação à inteligência artificial, precisa ter um olhar crítico e não aceitar, né? Como eu fiz uma comparação meio metafórica para o Fernando ontem, falando que é como se o chat GPT ou um bot qualquer, ele tivesse uma função ali de secretário, né? Você, de certa forma, você tem que verificar o que ele está fazendo, porque ele está fazendo muitas vezes um trabalho braçal para você também. Mas a minha pergunta, Luema, nesse caso, quando você tem os chatbots e os assistentes virtuais, quando você alimenta esse chatbox com materiais, ele consegue, digamos, ter uma percepção mais fina em relação a tempos verbais, por exemplo, porque no chat GPT eu percebo que não. Assim, quando a gente pede comandos para produzir material, materiais mais de prática controlada, né, em que você tem que preencher lacuna e etc., ele muitas vezes ele falha bastante. Então, eu queria saber a opinião da Luema em relação a isso, especificamente com chatbots, quando você alimenta ele. Então, nesses chatbots controlados, você pode dar os comandos, mas, em geral, a inteligência artificial, e eu não sei se a Camila está aqui, foi ela que me deu essa informação, e geralmente a inteligência artificial generativa agora, ela está baseada muito na língua inglesa. E, segundo a Camila, não sei se ela está aqui, mas ela vai falar na fala, eu não sei se de hoje, a Camila Gervais, ou de amanhã, o chatbot, a inteligência artificial, ela não reconhece as classes gramaticais. E aí está aí o problema de utilizar essas questões de verbo, né? E mesmo de outras classes gramaticais para exercícios, ou quando você pede um comando, não utilize verbos nesse tempo verbal, ele não reconhece. Ele não trabalha muito bem, e pensando também que ele está baseado principalmente, né, na linguagem, na língua inglesa, então tem essas questões de diferença de língua também. Então, eu percebo que ele é muito feliz quando, por exemplo, eu tenho um texto acadêmico claro, tem as referências e os conceitos vêm da língua inglesa, tudo produzido na língua inglesa, e ele consegue, digamos, ele consegue cotejar o texto de uma forma que ele acha os termos que muitas vezes para a gente que sendo novato na área, pode passar batido, né? Então, ele consegue recolher e explicar cada conceito, né? E, claro, a gente precisa verificar isso depois, né? E, enfim, acho que ele, como esse assistente pessoal, é fantástico, porque a gente não tem um professor o tempo inteiro ali disponível para falar com ele, para praticar. E, enfim, é isso. Obrigada, Luana, pelo esclarecimento. Muito bem, né? Então, eu até estava resgatando aqui, pessoal, e é bem recente que foi, não sei se todos lembram, mas foi uma tarefa, foi a tarefa número 4 do exame CELPE-BRAS de 2023, que falava exatamente sobre o ChatGPT aí, né? Então, ele dizia assim, né?
Aplicativo que cria redações provoca polêmica entre os educadores, né? Então, ele, né, era uma tarefa que estava falando, era um texto que falava sobre o ChatGPT, né? Dizer, conheça a inteligência artificial capaz de escrever artigos, roteiros e músicas, né? E daí eu achei muito interessante que o enunciado da atividade, né, no CELP-Brás dizia: você é professor e está preocupado com o uso das ferramentas semelhantes às apresentadas no texto. Escreva uma carta do leitor para ser publicada na mesma revista, tomando debate, apontando os pontos polêmicos e uso da ferramenta e argumentando a favor do seu ponto de vista sobre o tema, né? Então, a gente vê que essa discussão ela já está rolando aí, né? Ela já está acontecendo. E A já, gente... de certa forma, já estava desde a Uhum, época que a gente começou a usar o Google. A nossa uhum, geração aprendeu a fazer perguntas ao Google. A geração atual aprende a escrever prompts e verificar posteriormente se está correto. Mas ser um cidadão crítico, virtual, ah, transnacional, nunca foi uma coisa que esteve fora de pauta. Sempre foi necessária desde o começo para que a gente não tenha problemas, né? Então, muito mais do que demonizar a ferramenta, é cuidar de ser crítico, que sempre foi muito pontuado, né? Desde sempre, desde a época do Google, desde a época que a calculadora saiu. Eu muito queria bem, comentar, exatamente. Fernando, queria Ah, comentar pode isso, falar. porque, na verdade, o que acontece é que os alunos, às vezes, eles estão um passo à frente do professor, né, em termos de tecnologia. E aí, a escola não sabe muito bem o que fazer, e aí a escola que eu digo, o professor, etc., né, a gente não sabe muito bem o que fazer quando surgem tecnologias como essa, né, da IA generativa. E aí eu vejo os meus colegas, mas agora tem que fazer não sei o quê, não sei o que a gente vai fazer? Tem que proibir, não sei o quê. Ao contrário, né? A gente tem que aprender a usar, né? Eu acho que o que a Yara falou foi incrível, assim, eu sou da época, talvez diferentemente de vocês, que a gente procurava fazia as nossas pesquisas, né? Minha pesquisa de mestrado, na época que eu fiz, foi aquela pesquisa de ficar dentro da biblioteca, fazendo levantamento de referencial bibliográfico, procurando nas fichinhas os livros que eu tinha que pegar na estante, né? Então, você mudou essa cultura. Mas, e quando eu digo a escola, eu estou falando da universidade, das escolas de educação básica, enfim, né, do ambiente escolar como um todo. Então, o que eu verifico é que as coisas mudam na sociedade e a gente está sempre um passo atrás e não consegue modificar a nossa prática. é, em conjunto, enquanto as coisas estão acontecendo no mundo real, né? E é isso, assim, a gente vai ver algumas coisas aqui que eu vou trazer, alguns dados interessantes, mas eu queria salientar isso, assim, é porque a gente está sempre um passo atrás, né, enquanto profissional do ensino, e as coisas no mundo acontecem com uma velocidade muito maior do que a gente consegue, às vezes, digerir e devolver isso de uma forma mais positiva, né? E eu acho que a questão da pandemia, ela, de certa forma, ela escancarou um pouquinho o uso da tecnologia. Quem não estava querendo muito aí, né? E eu me lembro de colegas meus falando assim: não, vai ser só 2 semanas, depois vai voltar tudo ao normal. E eu falava: gente, vocês estão um pouco iludidos aí, eu acho que vai durar mais tempo. Então, a gente meio que sofreu um processo ali que a gente teve que batalhar. Eu me lembro de ter que ajudar os colegas, assim, né, a utilizar até mesmo a plataforma da universidade, né, que era o Moodle,
muitos dos meus colegas, eles não utilizavam, era aquela ideia ainda do Xerox, com as pastas, com os textos, e como que eu vou colocar os textos. E eu acho que eu estava conversando também com a Yara, que isso também, a Adriana trouxe muito bem essa ideia do geracional. Eu tenho um exemplo que eu tenho uma sobrinha, né, aí, que agora está adolescente, eu me lembro que a gente estava uma vez em casa, ela estava dentro de casa, e eu brinco que os meus pais ainda têm telefone fixo em casa, né? E o telefone tocou e eu me lembro de ir na janela falar para ela, assim, tipo, a janela estava fechada, não tinha como ouvir, e eu fiz aquele sinal, tipo assim, o telefone para ela. E ela me olhou, essa cara, tipo, o telefone, tipo, ela não entendeu o que que eu estava fazendo. Depois eu entrei e falei assim, ei, você tinha que atender o telefone. E ela, isso aqui é telefone? Ela, para mim, isso aqui é telefone. Porque a ideia dela é que o telefone é um celular, ela não tem essa ideia de telefone, né? Mas, Adriana, já que você, né, trouxe essa fala, eu queria que você falasse também, que você compartilhasse um pouquinho dessa sua área de pesquisa, estudo, aí, né, que você trabalha especificamente, né, com essa questão, né, de análise de pronúncia, prosódia, e que você fez aí, né, o uso da inteligência artificial. E daí eu queria começar até com acho que é uma provocação aí, né, que a gente conversou sobre essa diferença entre pronúncia e prosódia, que eu acho que pode ser aí uma dúvida de muitos participantes aqui. Com certeza. Vamos começar pelo básico do básico, né? Pelos sons. Então, a minha área de formação, né, é a área da fonética e fonologia. E eu estudo prosódia desde a graduação, né? Desde a iniciação científica. E, bom, enfim, vamos começar fazendo o caminho inverso, né? De trás para frente. Entender a diferença entre prosódia e pronúncia. Muito bem. Quando a gente fala em pronúncia, e aí a gente tem muito material, muita produção sobre como que nós produzimos os sons da fala, né? Mas essas descrições, essas esses materiais, eles são especificamente muito mais voltados para os aspectos segmentais, ou seja, para os aspectos relacionados aos sons das consoantes e das vogais, né? Então, a gente tem uma descrição do português muito bem elaborada, eu diria, né? Então, a gente conhece quais são as consoantes e quais são as vogais do português. E é isso que necessariamente se ensina quando se fala em pronúncia do português. Entretanto, quando eu penso em pronúncia, eu estou falando muito mais do que apenas do aspecto segmental. Eu também, ao encadear uma consoante com uma vogal no processamento da fala, na hora que eu estou falando, eu tenho alguns aspectos que são sobrepostos, que se juntam a essas consoantes e essas vogais, que é o que nós chamamos, então, de suprassegmentais. Então, consoantes e vogais são segmentos, e nós temos outros aspectos que nós inserimos. É como a gente tem a letra, por exemplo, de uma determinada música, e a gente tem ali a melodia, o ritmo, que são, inclusive, a gente usa essa nomenclatura da música para os estudos prosódicos. A gente fala em ritmo, a gente fala em cadência, né? Enfim, existem vários, os conceitos que vêm para os estudos prosódicos, eles advêm da música, né? A palavra prosódia significa melodia que acompanha o canto, né? Então, é aquilo que tem a ver com
o que eu sobreponho às consoantes e às vogais. Então, dizer Maria traz o café, por exemplo, né? Não, Maria destranca a gaveta, que foi o enunciado que eu usei para fazer alguns experimentos aqui. Então, eu posso dizer isso de formas diferentes. Então, a prosódia está relacionada ao como eu digo a coisa, né? Então, eu posso dizer Maria destranca a gaveta, eu posso usar essa mesma sequência de consoantes e vogais para fazer uma afirmação, Maria destranca a gaveta. Ou eu posso usar para fazer uma pergunta, que é uma questão total. Maria destranca a gaveta? Ó. Só que eu ainda posso fazer outras coisas mais, além disso. Eu posso dizer isso com dúvida. Maria destranca a gaveta? Eu tenho uma outra, é a mesma sequência segmental, mas com uma outra forma de dizer. Eu posso dizer que a Maria destrancou a gaveta e não o Fernando, por exemplo. E eu vou usar só a prosódia para isso. Maria destranca a gaveta. Então, eu estou dizendo que é a Maria e não outra pessoa destranca a gaveta. E isso é prosódia. Entende? Eu estou trabalhando com a mesma sequência de segmentos, porém, estou fazendo modificações que sejam na melodia, na intensidade, na duração, e que vão ter um efeito de sentido diferente, porque vocês percebem isso de uma forma diferente, né? Isso Uhum. significa que, se a gente percebe isso, isso é linguístico, ok? Então, isso é passível de ser descrito e isso tem que ser ensinado, né? E aí Uhum. vem o grande desafio. Como trazer isso para que a inteligência artificial consiga entender aspectos que são do comportamento cultural, por exemplo, né? Eu sou uma falante da variante de Minas Gerais, e aí todo mundo já escuta e fala, olha lá, como é que ela fala? Tudo devagarinho, né? A gente ainda tem esse aspecto, né? Eu andei observando algumas IAs generativas e até mesmo o aspecto segmental, que é algo que a gente tem com bastante propriedade, já bem descrita para o português, ainda eu percebi, por exemplo, que tinha uma IA generativa esses dias que trazia o R de São Paulo, bem paulista, né? Que é o TEP, né? Misturado com a fricativa pós-alveolar, que é da variante do Rio de Janeiro. Então, ele falava alguma coisa do tipo, deixa eu ver um lugar, tipo como se ele falasse, a porta encosta. Isso não tem nada a ver. Então, é algo que não tem nada, absolutamente nada a ver do ponto de vista segmental com o que acontece na realidade no português brasileiro, né? E aí, quando entra no campo da prosódia, enfim, as coisas vão para outro caminho. Ainda é um pouquinho pior do que isso. A gente tem muito, o que é legal é que a gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para ensinar para as máquinas, mas deixa isso mais para frente. Espero ter respondido assim e ver o que que as meninas também pensam sobre isso, né? Sobre essas ideias. Eu acho que a Yara quer fazer um comentário, quer entrar na nossa Sim, conversa aí. gente. Né, para comentar em cima do que a Adriana falou, é que, bom, a minha área é semântica, né? E a gente tem justamente um ponto de toque aí que eu acho fantástico com a prosódia, né? E, por exemplo, quando dizemos eu não comi um bolo de chocolate e eu não comi um bolo de chocolate, a gente muda completamente. Então, a descrição semântica disso aí é outra coisa. Então, aqui na UFSC, a gente tem a interação da Roberta Pires, que é a minha orientadora, com o pessoal da Prosódia, para tentar descrever. E a gente não tem isso descrito ainda academicamente, gente. Assim, é,
a gente precisa, assim, não tem como a IA também produzir coisas quando a gente não produziu, em termos de descrição da língua. E o português ainda precisa muito, de muita descrição. Então, assim, acho fantástico e super interessante esse ponto de toque. Não faço ideia de como que as pessoas vão conseguir passar para os alunos ainda, né? Mas a gente precisa começar também descrevendo para poder chegar na IA. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, Yara. Assim, e esse é que é o grande barato da coisa, né? Tem muita coisa para fazer. Então, tem pesquisas e muitas pesquisas para serem feitas. Porque uma coisa é o que a gente consegue fazer do ponto de vista da descrição, e depois a gente precisa didatizar isso para os alunos, né? E depois fazer com que a IA aprenda essas coisas também, né? Só que agora as coisas estão com um timing um pouco diferenciado, né? As coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas vou te dar umas dicas, porque tem materiais muito legais. Depois eu vou te recomendar dar uma lida no livro que eu publiquei junto com a professora Graziella Porte, porque assim a gente faz algumas descrições, primeiro contando um pouco o que que é a prosódia mesmo, essa coisa, né, que meio que é, como que a gente fala, meio messiânica, né? Tenho que doutrinar as pessoas. Mas é porque primeiro as pessoas têm que entender do que se trata essa área de estudo, né? Então, eu estudei prosódia a vida praticamente toda dentro da academia, e quando eu acabei chegando ao PLE, eu fui ver que, meu Deus, precisa, como que a gente não pode, como é que a gente vai se deter a ensinar a diferença entre perguntar e responder? Tem muito mais nuances de significado entre o texto e o sentido do que só em a nossa vã filosofia, né? E aí, no meio do caminho, a gente tem a prosódia que vai fazer essa intermediação quando ela vai ser o único índice que a gente vai ter para entender qual é a intenção do falante ao produzir aquele enunciado. Agora, quer saber de uma coisa mais legal do que isso? É que os primeiros estudos de prosódia, os classicões da prosódia do inglês e o classicão da prosódia do português se iniciam com os estudos de uma língua como língua estrangeira. O primeiro é o livro do Pike, de 1945, que é o The Installation of American English, que ele para no meio, ele está ensinando inglês para os hispanohablantes da universidade onde ele trabalhava, falava assim, por que que eles conseguem produzir o segmento, mas na hora de produzir a entonação do inglês eles não estão dando conta, né? E aí ele começa e faz a descrição, que foi o primeiro livro que eu li de prosódia, assim, na minha vida, e, claro, me marcou muito. Para mim, é o grande clássico em que ele vai fazer essa ponte, né, entre a prática, né, entre a realidade da língua e aquilo que ele precisa ser ensinado. E o primeiro trabalho de prosódia do português brasileiro foi escrito pela Claire Ramé em 1962, e ela era o quê? Professora de português como língua estrangeira na Universidade de Georgetown. Então, isso, gente, isso é incrível. Estava lá o tempo todo e a gente fechou os olhos para isso, dando, né, vazão para outras. Não que as outras coisas não sejam necessárias, não é isso. Mas agora eu acho que é um momento importantíssimo da gente voltar os nossos olhos para essa área de pesquisa. Muito bem. Eu já vou. A Luema, eu sei que a Luema quer falar, mas a gente vai fazer o nosso momento publi aqui, né? E esse é o livro aqui, né? Inclusive, acho que a Grazi está aqui também participando. Professora Grazi, ela vai estar amanhã em uma mesa falando sobre interculturalidade aí nas aulas de PLE. Mas eu tenho esse material aqui, né, das professoras Adriana e Graziella. O título é Não confunda prosódia com pronúncia. Fundamentos de prosódia para a PLE.
indico bastante aqui essa obra aí para quem quer se aprofundar aí nessa área, né? Temos aqui, ó, as duas autoras estão aqui presentes aqui no nosso simpósio. Mas, Luema, vou deixar você abrir para você falar aqui. Eu acho que essa fala retoma também o que o Yara falou e a professora Adriana está falando, que a gente vê um novo paradigma de ensino a gente está falando aqui de português como língua estrangeira, né? Que é tirar essa mecanização do que a gente, talvez a gente, né, como professor em geral, estamos sofrendo um pouco, né? E aí fica, será que o professor a função de professor vai sumir? Será que meus alunos vão ficar aprendendo com inteligência artificial e vão me esquecer, né? A gente tira um pouco essa ideia porque a gente tem muito a ensinar, né? Mas, né, como a professora Adriana mostrou aí que a inteligência artificial não vai conseguir dar conta e talvez nem num futuro consiga, né? Nesse momento ela não dá conta ainda. E a gente muda o paradigma do professor. Será mesmo que eu preciso, né? Tô lá na aula, olha, vou pensar em coisas gramaticais, né? Verbos terminados em ar, tem essa conjugação, tem essa, aí você, vai lá, vamos fazer ali. Ou será que a gente tem que mudar a nossa visão também de ensino, a nossa visão de conteúdo e pensar em outro paradigma ali para apresentar para os nossos estudantes. E até acho, né, Luema, que isso até reflete um pouco. Eu sei que muitos de vocês aqui, né, são da área de PLE, né, mas até mesmo eu vejo pela experiência, muitas vezes, de alguns professores, né, que entram nessa área de PLE, muitas vezes, né, já entram no ensino e tem muito uma questão de a experiência do português como a língua materna, né? Então, o que a gente escuta muitas vezes bom, alguns falam assim, eu não sei ensinar, como é que eu vou ensinar? Eu não sei, tipo essa ideia, eu não sei gramática, como é que eu vou ensinar? Ou muitas vezes entram em sala de aula com essa ideia muito de, eu preciso ensinar gramática, porque essa é a questão, né, da língua. Até na próxima mesa, que a gente vai ter que falar sobre formação de professores, a gente também vai falar um pouquinho dessas experiências, especialmente com públicos específicos, né? Determinados públicos que querem um foco. Por exemplo, alunos orientais focam muito nas questões gramaticais, né? Eles gostam muito de gramática, eles sabem classificar, eles sabem todos os tempos, né? E o nosso grande desafio é como ele consegue colocar isso em aplicação muitas vezes aí em sala de aula. Por outro lado, tem alunos que, né, não gostam tanto quando a gente fala gramática, eles já não quero sair correndo, odeio, né? Então, é o nosso papel aí estar equilibrando. O Yara, acho que você tinha levantado a mão, você quer fazer algum comentário? Eu tinha pensado justamente nisso, que é muito. A gente percebe muito essa carga de gramática que a gente carrega do ensino da língua nativa, né, do português como língua nativa, para o ensino de português como língua estrangeira. E aí eu retomo um pouco o que a Luana falou também, de que a gente é mais do que isso, né? A gente precisa ser aquela pessoa que vai segurar na mão do aluno, ter sensibilidade para as necessidades dele e conseguir guiá-lo. Por isso que é importante também, eu acho que a gente, duas coisas. Primeiro, se colocar no lugar de aprendiz de outra língua, para saber entender que entre o processo de aprender a mecanização da gramática é um passo, e entre a gramática e a fala é outro passo que você precisa guiar, né, o aluno para alcançar esse objetivo. E também em termos de conhecimento metodológico. E aí a gente volta para a questão da IA, que a IA pode ajudar nesse sentido, mas para que ela consiga ajudar, você precisa saber dar o prompt,
correto em termos metodológicos, e você precisa reconhecer o que a IA está fazendo, se ela está fazendo corretamente, porque ela ainda não faz isso bem, né? Então, ter esse conhecimento metodológico em termos de teorias, de métodos que você vai usar, é muito importante para que você consiga usar a IA adequadamente, porque ela pode sim matar um trabalho braçal que você tem, às vezes dá ideias, mas você precisa ter conhecimento para isso, né? Adriana? Eu acho que é isso, né? A gente ainda está aprendendo como é que a IA funciona. E aí, dar o comando correto exige que a gente saiba fazer perguntas. Eu vejo isso nos alunos de pós-graduação, sabe? Muitas vezes os alunos não sabem fazer perguntas. E, e aí você gera um resultado, o texto que é resultado da IA, ela está relacionada à forma como você elabora o seu comando para ela, né? E quanto mais superficial você é no seu comando, mais superficial é a resposta, né? Então, o grande desafio que eu vejo para a nossa geração, né? Essa geração que já está aí, né? Depois dos 30, 40, no meu caso 50, o grande desafio é saber como você pode usá-la ao seu favor, mas fazendo os prompts mais específicos. Às vezes ele não sabe muito bem, assim, às vezes você faz uma pergunta e aí ele fala assim, ah, mas o que é mesmo que você quis dizer? Tipo, desculpa, mas eu não entendi muito bem o que que você disse e tal. Ok, isso é uma coisa, assim, os professores precisam aprender a usar isso, né? E os coitados alunos, tadinhos, aí que eles ficam ainda mais perdidos, porque eles não sabem o que é de fato é correto, né? Você pode dizer isso, eles não sabem o que é que... Eu não sei o que que é prosódia, qualquer resposta que ele me der é isso mesmo, né? Então, se eu não sei o que é, fica mais difícil ainda de eu saber se aquilo que ela está dizendo para mim é o mais adequado ou não, né? Eu até acho, o Yara, já vou abrir para você, né? A Fabiana, ela trouxe até essa pergunta ali de vocês podem compartilhar um exemplo de um prompt equivocado e um adequado? Eu acho que é exatamente isso que a gente falou. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que a Adriana falou da prosódia. Eu vou ali no chat GPT e escrevo assim, o que é prosódia? Né? O que vai acontecer? A resposta, como eu fiz uma pergunta muito aberta, o que vai acontecer? Qual é a geração de resposta que eu vou receber? Eu vou receber uma resposta, vamos dizer, também muito aberta. Então, é o saber aí. Inclusive, eu já vi, tipo, eu já tenho visto na internet, isso eu achei muito interessante, são os novos coaches e eu vi cursos deles ensinando como utilizar o ChatGPT, como fazer perguntas. Então, esses dias eu vi uma propaganda que diz assim: não vá ao nutricionista. Utilize o ChatGPT para criar a sua dieta. Aprenda aqui comigo como criar a sua dieta pelo ChatGPT, né? Eu acho que essa é talvez a demonização aí, né, que a gente estava falando aí, né? Mas é exatamente isso que a Yara, a Adriana, né, que todo mundo estava comentando aqui, né? Não é exatamente o que está escrito, mas é quem utiliza. E isso vai um pouco para mim. Eu trabalhei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na minha época de iniciação científica, aí, né, a gente estava desenvolvendo um aplicativo aí, né, que seria mais ou menos como se fosse um Duolingo, né, para o ensino de português para imigrantes e refugiados. Então, essas pessoas baixariam esse aplicativo de forma gratuita e para aquelas pessoas que não têm acesso, vamos dizer, a um curso, a um professor, poderiam aí, de certa forma, estar aprendendo. E a gente teve que desenvolver esse aplicativo junto com o pessoal da engenharia. Gente, o caos instalado
que era linguistas e engenheiros trabalhando, e a gente falava uma coisa e eles não entendiam o que a gente falava, e eu dizia assim, não sei se eu estou conseguindo explicar isso assim, você não sabe explicar, e me batia a crise. Eu não sou um bom professor, não sei explicar o que ele precisa. Ao mesmo tempo que eles falavam, não, são vocês que não sabem dar os comandos. Então, muitas vezes eles falavam, o problema não está no aplicativo, mas em quem está usando aí o aplicativo. Yara, você pode voltar aí. Gente, eu vivo essa situação de estar entre áreas, né? Uma área muito formal e uma área linguística, é bem difícil. Mas eu vi justamente a pergunta, acho que da Fabiana, né? Então, por exemplo, um exemplo de prompt, se você tem uma atividade, você precisa informar que, o tempo que você vai precisar, digamos, quanto tempo você acha que a atividade deve levar, qual o seu objetivo comunicativo, o seu objetivo linguístico, qual a sua metodologia, por exemplo? Você está usando você quer que ele aplique uma metodologia de tarefas comunicativa, audiolingual? Qual é? Né? Então, você pode dar, quanto mais detalhado você der, mais ele vai te ajudar. E é por isso que você precisa desse conhecimento. Se uma vez eu tentei fazer uma imagem com IA, e eu vi que eu falhei miseravelmente quando eu percebi que eu não tinha vocabulário descritivo para a imagem que eu queria. Eu não tinha esse vocabulário. Então, a gente precisa criar e aprender essas ferramentas para poder descrever, né? E aí, a IA pode ajudar. Luíma. E eu acho que muito importante, né, só complementando o que a Yara falou, é dar uma persona, uma pessoa ali para o ChatGPT, para a IA. Então, você no papel de professor de português como língua estrangeira, como língua de herança, né, e refinar, né? Porque às vezes o ChatGPT não vai saber qual que é a diferença de eu estar com um grupo de português, né, de estudantes em imersão aqui no Brasil ou uma criança, né, em outro país que os pais são brasileiros. E aí você tem que ir adaptando, né? Então, esse prompt, né, esse comando de o ChatGPT ou a inteligência artificial se colocar no lugar de uma pessoa X é muito importante, porque ele assume, né, entre aspas, né, ele assume, coloca a roupinha ali de professor, ou não, você vai ser um estudante, então quais atividades você gostaria de fazer? Então, é sempre colocar a roupinha ali daquela pessoa. Já vou abrir aqui para a Adriana, mas ó, já vou dar uma ideia para o pessoal aqui da CUT, tá forte. Quem sabe abrir um curso sobre o uso da inteligência artificial na produção de material didático, nas aulas de PLE. Eu acho que já vai ter bastante gente interessada aí em fazer esse curso aí. Eu ficaria super interessado e acho que essa mesa, tipo, tá trazendo muitas ideias aí, especialmente, né? Nesse mundo cada vez mais acelerado que a gente tem vivido, da cultura da aceleração, né? Como utilizar a inteligência artificial em benefício próprio. Mas pode falar, Adriana. Então, eu acho que a Yara falou a palavra perfeita, que é ajudar. Ele é o nosso ajudante, sabe? Ele nos ajuda. Porque tem muita gente falando assim, vai substituir o professor, agora os alunos não vão mais produzir textos, não sei o quê. A gente chegou num outro patamar de produzir textos, né? A gente chegou o texto que ele te dá como resposta, essa ideia de ser uma atividade responsiva, né? Que é o grande medo do professor, é isso. Ai, vão me substituir, vão colocar outra coisa, a máquina vai ensinar agora.
Gente, é um ajudante, sabe? Que nem a gente tinha na época, quando eu fazia graduação, a gente tinha videocassete, né? Tinha as fitas de videocassete, e aí você tinha que repetir. Você precisava do professor para fazer atividades mecânicas. Então, hoje você tem um ajudante, que é a máquina, que te ajuda a fazer atividades que são mais mecanizadas. E aí o professor entra com uma outra perspectiva. E aí isso não é uma ameaça, gente. É porque está mudando, né? Só está mudando o que a gente precisa fazer enquanto professor. Mas ninguém vai substituir a gente, nunca. Ninguém, nenhuma máquina vai substituir o humano, tá? Senão a gente vai entrar num pensamento distópico, como fala, depressivo, de que, eu não vou fazer isso porque vou ser substituído. Não! Você só tem que pensar que você precisa fazer diferente. É outra coisa, é outro pensamento. Yara? Gente, eu acho que tem uma. A gente, o que essa aceleração, né, tecnológica demanda da gente é uma maior sensibilidade para o aluno. E acho que a gente tem um pouco. Bom, o Fernando falou, né? Eu sou cofundadora do Bem TV Play, é uma plataforma com aulas prontas, mas isso, o fato de ter uma aula pronta não quer dizer que o trabalho do professor acabou. Ele precisa fazer ajustes pro aluno, ele precisa ver se a aula indicada é a aula X, mas será que o meu aluno precisa dessa aula X? Será que ele precisa de prática a mais? E em termos de diferenças linguísticas também, em termos de língua materna, como que eu posso ajudar mais esse aluno? Então, há toda uma personalização aí que precisa existir e que só o professor dá, né? E não é porque tem um chat GPT fazendo exercício com um aluno ou porque tem uma aula pronta para você, digamos, poder se preocupar menos de ser criativo quando você está ali atolado de aula, que você vai perder o seu papel, né? Eu Era sempre isso. comento, né? A Yara comentou, o material didático, ele não pode ser a nossa tábua de salvação, né? A gente não pode ficar ali, tipo, preso. Isso, claro, não é aqui um discurso contra o material didático, mas a gente tem que utilizar ele a nosso favor. Aquilo que a gente comentou até mais cedo, sobre ter um olhar crítico sobre o material, né? E essa palavra olhar crítico muitas vezes vai para um sentido bem negativo, é tipo, eu vou falar mal do material, não é isso, mas de pensar, poxa, será que essa atividade cabe nesse momento para esse meu grupo de alunos, né? Então, eu acho que o uso da inteligência artificial ele pode ser utilizado aí, né, nesse campo, aí para a gente muitas vezes poder adaptar, né? Para muitas vezes a gente poder mudar. Enfim, né? Acho que essa mesa está sendo bem interessante para a gente desfazer. E, Luema, eu já vou aí abrir para você, mas eu vi que teve também aqui, né, uma interação, deixa eu ver aqui. Eu acho que a Cristiane falou assim, mas como avaliar esses textos? Eu trabalho numa instituição privada em que as avaliações dos alunos são feitas na plataforma e as correções são feitas por uma inteligência artificial aí, né? Então, não são mais os professores que corrigem aí os textos dos alunos, pelo menos nessa instituição. Luema, E eu acho que é essa questão que a gente precisa, né? Essa criticidade é o que faz nós sermos humanos, né? É a nossa humanidade aqui, né? Então, se eu vou dar um texto para o meu estudante, mas não é aquele momento, porque, sei lá, fala de família e ele tá com algumas questões ali com a família. A inteligência artificial não vai saber disso, mas você vai, né? Se você tem aquele contato com o seu estudante. O meu estudante, ele
eu não lembro dele ter aprendido essa palavra. A gente não trabalhou esse, né? O chat GPT que dá os exercícios ali, a gente não trabalhou com essa palavra. Então, acho que é mais fácil eu mudar essa palavra, né? O meu estudante, ele fez essa resposta, né, em várias ali, mas, ele errou aqui. Aí o chat GPT vai falar, olha, ele errou aqui, ele precisa trabalhar isso. Mas eu acho que foi naquele momento que a gente parou a aula ali e ele teve, né, alguma coisa ali, acabou a luz, ou alguma coisa, então por isso que ele errou, né? Então, essa criticidade é o que faz nós, humanos, o chat GPT, ou as inteligências artificiais, elas não vão ter, pelo menos, pelo menos é o que a gente fala agora, não sei no futuro, mas eu acredito que não, elas não vão ter essa humanidade, elas não vão ter essas questões emocionais que nós, como seres humanos, percebemos nos estudantes. Isso também é a criticidade que a gente leva para as aulas. Exatamente. Então, né? Por isso que eu sempre defendo essa ideia que precisamos ser, a gente precisa, para a gente ser um professor crítico, a gente também tinha que ser um estudante crítico e a gente precisava ter um professor que nos indicava. E a gente sabe muitas vezes essa ideia de que muitas vezes um aluno crítico, um aluno que pergunta, um aluno que, tipo, não sei, né? Ele é muitas vezes visto como o chato. A gente vê até isso no processo da escola, quando a gente é pequeno, essa ideia que a gente é muito levado, eu não vou fazer pergunta. Eu não entendi, eu vou ficar aqui com a minha dúvida. E muitas vezes a gente percebe na cara do nosso aluno que ele não entendeu absolutamente nada do que estava sendo falado. E daí muitas vezes, então a gente sabe que desde pequeno a gente, né, vamos dizer, é tolhido dessa ideia, vamos dizer, de falar, de perguntar, de ter dúvidas, né? E daí a gente vai indo para a nossa vida adulta. E daí depois eu brinco, daí depois é muita terapia para ajudar a gente aí, né, a gente se tornar aí um tanto quanto crítico. Mas eu achei bem interessante uma fala, e daí eu queria até perguntar para as meninas sobre a experiência de vocês, né, sobre essa questão. A Marta, ela falou assim, esse aspecto do papel a assumir no prompt faz lembrar as tarefas de produção escrita do CELP-Brás. Lá é que faz toda a diferença. Eu tive um caso aí, Marta, que, por exemplo, eu fiz o uso da inteligência artificial, que era um estudante que ele tinha uma escrita, ele tinha uma base de escrita, mas ele tinha muitos problemas. Alguns problemas em relação à clareza, né? Às vezes eu lia e eu dizia assim, mas é exatamente isso que você quis escrever? E ele falava assim, não, é isso que eu quis escrever. Você não entendeu? Eu falei, olha, eu sou um professor de português, sou um falante nativo. Então, se eu estou perguntando para você isso, é porque provavelmente a sua ideia não está tão clara. Só que ele tinha muitos problemas de coesão, conectar. Muitas vezes o texto dele parecia assim, tipo, um monte de ideias, mas essas ideias não se conectavam. E a gente utilizou a inteligência artificial para tentar refinar e melhorar esse texto e mostrar para ele, olha, essa seria a evolução aqui na coesão dos seus textos. Mas, meninas, a gente está quase se encaminhando para o final dessa primeira parte, que é do ensino aí de PLE, né? A gente depois vai entrar aqui na parte de produção de material didático, mas vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre, tipo, geração de exercícios, alguma coisa em relação à tradução aí que vocês utilizam, algum complemento? Eu acho que eu fiquei de comentar um pouco sobre a questão da tradução e, Uhum. bom, o meu comentário sobre a tradução reforça o pensamento, a necessidade de sermos críticos com qualquer resultado. Eu dou aula também de inglês para alunos que se preparam para o concurso do Itamaraty. E então eles precisam, entre os exercícios da prova, tem uma parte de tradução e versão. E é muito comum eles acharem que eles vão só escrever um termo específico e o resultado vai estar ali, sabe? E aí ele já pode pôr no texto. Não pode. Então, o que sempre eu preciso ficar dizendo para eles é: vocês precisam
Vocês recebem uma tradução, mas vocês precisam ir no dicionário nativo e verificar a definição daquela palavra e verificar o exemplo, porque ela não dá conta de saber de apontar para você os diversos significados. Se eu pergunto, por exemplo, se eu sou uma falante de inglês e pergunto como é mango, o tradutor vai dar manga. Tudo bem, mas manga não é só a fruta manga, né? Então, a gente precisa refinar, essa é uma peneira para esse resultado, né? Em termos de tradução também. Dando contexto é ótimo, ele consegue perceber melhor, ele tem mais. E aí a gente volta para a questão dos prompts, porque se você dá, assim como para tradução, se você dá um parágrafo inteiro, ele consegue ver o contexto da tradução que você quer. Então, aí ele consegue te dar um resultado melhor. Para a tradução, é igual, se ele tiver mais contexto, ele traduz melhor, de acordo com a sua necessidade, né? Acho que era só isso que eu tinha ficado de comentar, né? Muito bem. Então, né, a gente vai agora, né, falar um pouquinho sobre essa segunda parte, que é a parte de produção de material didático, né? Que é essa segunda parte que a gente vai falar aí sobre o uso da inteligência artificial. E daí eu acho que eu posso começar, Luema, né, que a gente tinha conversado sobre aquela questão dos textos adaptativos, né? Tipo, esses textos com diferentes graus de dificuldade, ajustando o vocabulário, né? Conforme a proficiência que a gente tem aí dos alunos. Eu já utilizei um pouco essa questão de, tipo, pegar textos e deixá-los mais fáceis ou deixá-los mais desafiadores aí para os alunos. E eu acho que a minha provocação para você é, tipo, como que esses textos, eles podem aí beneficiar, né, os nossos alunos que, de certa forma, têm uma dificuldade aí com essa parte textual. Acho que é muito comum, né, na área de português com língua estrangeira, a gente pegar um texto, né, e falar, nossa, mas meu aluno não vai saber porque tem um subjuntivo ali, ele está no básico, né? Ele não viu o subjuntivo ainda, ele vai ficar com dúvida o que que é isso. E a gente gosta, né, muitas vezes, de adaptar o texto, tirar a parte lá do subjuntivo, e isso você pode pedir para a inteligência artificial. Então, faça um texto, pensando numa rotina de uma pessoa, e blá, 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 e você descreve toda a pessoa, e ela vai te dar um texto ali mais próximo ali do que você quer. Mas, se a gente pensar, não é isso que a gente encontra no dia a dia, né? Nos textos que a gente recebe ali, né? Nas redes sociais, na mídia, nos livros, nos jornais. Então, por mais que a gente esteja adaptando, personalizando para aquele estudante, a gente tem que tem que levar em conta que esse texto não é o que ele realmente vai encontrar. E, né, a gente volta para aquilo dos materiais didáticos das produções. Às vezes, né, a gente vê o material e fala, mas não é isso que ele vai encontrar na rua. O texto também tem que ser, por mais que a gente queira, né, tirar algumas coisas ali que podem não ser tão adequadas naquele momento, acho que é importante para o estudante saber também, olha, isso daí é X, né? Isso quer dizer isso tem essa, esse significado, mas, né, gramaticalmente, a gente não vai aprender isso agora, mas você sabe que isso é aquilo. E a gente precisa pensar também, né? Nós estamos trabalhando muito, né? As teorias falam muito sobre o uso de materiais autênticos, né? Então, aqueles textos que estão no nosso dia a dia, que a gente incorpora na nossa aula, eles não foram produzidos para isso, mas a gente utiliza na nossa aula para ter o contato com a língua, né? Para entender todas as nuances.
E o ChatGPT ou a produção desses textos em na inteligência artificial pode deixar, né, pode perder essas nuances culturais, linguístico-culturais que a gente tem. Então é muito importante. Aí vem a reflexão, né? Vem a criticidade. O que que eu quero? O que que eu estou mostrando? Por que que eu fiz esse texto? É só para ele trabalhar verbos de rotina? Né? Que eu quero que o meu aluno, meu estudante tenha ou perceba dentro de um texto. Então, são todas essas questões que a gente precisa perceber. E todos os vieses, né, que a inteligência artificial pode levar. Então, se eu pedir um texto, eu quero um texto de uma mulher na rotina do dia a dia. E se ele der só verbos de ações, de, por exemplo, trabalho doméstico, trabalho em casa, que viés ele está me dando? Não, eu quero um texto de um homem, né, ações de rotina para ele. E ele dá um texto só de questões de trabalho. Então, o que é esse viés que ele está me dando? Isso, né? Eu falo textos mais escritos, né? Mas também vale para textos de imagem, produção de imagem e outras questões. Então, criticidade, reflexão é muito importante. Eu já falo, já abro aqui para o Yara comentar, mas realmente essa experiência né, de ser crítico, por exemplo, a gente até pegar, por exemplo, a gente precisa estar lá ensinando os nossos alunos né, de PLE, e a gente precisa ensinar os verbos no presente. É muito engraçado que a gente cai automaticamente para essa questão da rotina, né? Tipo, eu vou ensinar presente, eu vou ensinar rotina. Aí a gente pega lá os textos. Eu acordo às 6 horas da manhã, eu tomo banho, depois eu tomo café da manhã, aí a gente trabalha com os verbos regulares e irregulares. E daí foi muito interessante, porque um dia um aluno falou assim para mim, ele era um aluno bastante crítico, ele falou assim, Fernando, mas eu estou pensando na minha língua, eu não falo para ninguém sobre a minha rotina na minha língua, então por que que eu tenho que aprender a falar toda essa rotina no português, sendo que ninguém vai me perguntar como que foi a minha rotina, né? Então, às vezes a gente tem, ele não é um influencer, né? Enfim, né? Então, às vezes a gente também tem que pegar, ver os materiais. Eu também já tive um aluno que eu me lembro, a gente trabalhava um material, que era um material que falava sobre, tinha ela era, enfim, era uma mulher, e do lado era a rotina da empregada dessa família, né? Muitos de vocês devem conhecer esse material, falava sobre rotina. E daí o aluno falou assim: nossa, mas todo mundo tem uma empregada doméstica aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente, né? O que o material vai criando, e às vezes a gente meio que tem que desconstruir aí em sala de aula um pouquinho disso, né? O Yara, você. Eu achei bem legal a Luana ter comentado sobre o material autêntico, né? E acho que nesse sentido a gente precisa ah, reduzir, digamos, resistências. Resistências do próprio professor a usar e do aluno também. Digamos que a gente precisa, talvez, ser um pouco psicólogo, porque o aluno acaba se deparando com, por exemplo, um vídeo que ele não entende 50% do que é falado, mas há uma necessidade de ajuste de mindset, né, do aluno, no sentido de que está ok você não entender tudo, assim como também do nosso ajuste em termos de quais perguntas eles vão ter que responder usando aquele material. Então, sou eu como professor ou como produtor de material que preciso regular as minhas perguntas para que seja adequado. E não necessariamente sempre ter que ajustar o material, né? E eu acho que isso, a longo prazo, até torna o aluno mais confiante em termos de ok, eu estou lidando com a vida nessa língua, né? E está tudo bem. Assim como também a gente, como falante nativo, eu tenho dificuldade de entender o que o gaúcho fala, como muita gente. Então, está tudo bem, né?
assim, pôr essas dificuldades para o aluno faz parte do crescimento dele também, e a gente precisa se ajustar, né? Ajustar a atividade, mas não necessariamente o material. Bem, Adriana. Então, eu estou aqui pensando, né? O que que a gente precisa saber da prosódia do português brasileiro, né? É, eu garanto para você que é muito mais do que saber fazer asserções e fazer questões. É, e aí tem toda uma pegada cultural que vai estar imbricada nisso. E aí eu vou dar um exemplo que é de uma aluna nossa, iraniana, e eu comentava com ela sobre essas questões da prosódia e tudo. Ela está fazendo pós-doutorado aqui na universidade. E eu comentando para ela qual tinha sido o meu objeto de pesquisa no doutorado, que foi justamente a entonação de ordens e pedidos, né, no português. E aí ela dizia assim, que ela não entendia por que motivo, quando ela ia num café, ela tinha que falar assim, Nana, Nana, tipo assim, é, traz um café? Por que que não pode ser traz um café, por favor? Falei, porque se você falar traz um café, por favor, as pessoas vão achar que você é uma chata. Porque aqui, quando a gente quer parecer educado, a gente usa a entonação para demonstrar isso, né? E ela fala, "Mas é tão mais fácil fazer isso, né? Pois é. Então, a gente está falando de questões que são puramente culturais, que estão ligadas às questões suprassegmentais, né? A prosódia, e que então isso é um detalhe que a gente precisa dizer. Um detalhe é ótimo, né? Isso é um conteúdo que a gente precisa ensinar, né? E aqui eu estou falando de um exemplo simples que é ordenar e perguntar. Para você demonstrar que você é mais simpático num determinado contexto em que você está fora da sua cultura, você está na cultura do outro. Então, o trabalho que a gente tem aqui de receber os alunos estrangeiros, né, na universidade, seja para o PEC-Play, seja no GCUB, né, no PEC-PG, eles saem da cultura deles para entrarem na nossa, e aí eles têm que entender que eles têm que construir esse conhecimento cultural que passa pelas questões comportamentais e que passa pela questão da prosódia também. Do mesmo jeito que ele não pode agredir uma pessoa que está beijando uma pessoa do mesmo sexo aqui, ele também tem que entender que no momento em que ele está ali conversando, interagindo com o dono da vendinha do bairro aqui em Diamantina, ele também precisa de estar aberto para essas interações que se dão a partir da fala. Ele não vai escrever ali, né? Ele não está usando a escrita. Bom, e aí eu fiz essa pergunta eu não uso o chat GPT propriamente da OpenAI, eu gosto de usar o Perplexity, que eu acho que ele é mais legal, assim, em termos de ferramenta. Eu gosto das respostas que ele me produz. E aí eu fui perguntar para ele, né, sobre qual era a diferença entre usando, né, Maria destranca a gaveta, qual que era a diferença que ele me dizia entre como que é perguntar, como que é afirmar e como que é pedir, né? Então, usando aí as três modalidades, né? A ordem, a pergunta e a declaração, né? Que, tipo assim, pensa no conteúdo que é o mais básico em termos de aprendizado de língua, que é você aprender a diferenciar esses três tipos de frase, digamos assim, né?
E aí eu achei muito legal, porque ele conseguiu diferenciar para mim. Olha, quando você vai fazer uma pergunta, você tem que fazer uma melodia ascendente no final, né? É, Maria destranca a gaveta. Perfeito, do ponto de vista. E aí entrei numa outra IA generativa, que é de TTS, né? Text to Speech. E aí pedi para ele produzir para mim. Aqui, produz para mim. Aqui é o coisa de mineiro, né? Aqui, produz para mim esse enunciado como uma declaração, como uma pergunta e como um pedido. E aí ele deu conta de fazer, né? Embora eu tenha sérias dúvidas se o que ele fez foi um pedido, né? Porque era uma coisa do tipo, Maria, destranca a gaveta. Era um negócio muito engraçado, assim, porque você percebe que não é natural, né? E então eu observei o seguinte, que ainda ele precisa de saber muita coisa. Do ponto de vista teórico, ele sabe diferenciar, olha, uma declarativa termina com uma melodia descendente, uma pergunta ascendente, quando você tem um pedido, você separa o vocativo, né? E tem uma pausa ali, então ele sabe fazer isso, né? Ele conseguiu. Mas também foi só isso, porque eu pedi para ele assim: olha, diz para mim que foi a Maria que destrancou a janela e não o Pedro. Aí ele, Maria destrancou a janela. Não é isso que eu queria, sabe? Então, tem muitas coisas que ainda ele precisa de aprender sobre como que a gente expressa isso no português. E aí, assim, eu tenho várias sugestões, assim, testem essas ferramentas, vejam o que elas são capazes de fazer do ponto de vista do som, né? Eu acho que se eu deixar, eu falo o tempo todo. Então, tipo, você me corta, Fernanda. Você me corta, senão eu tomo conta. Sem problema. Sem problema. Isso me levou a uma experiência muito local aqui, né, que eu vejo. Eu moro na cidade de Florianópolis e a gente recebe muitos turistas argentinos agora durante o verão. E muitas vezes, nesse momento de estar na praia, eu vejo os meus amigos falando assim, né? Essa ideia, tem os argentinos e eles falam assim: meu Deus, como os argentinos são mal educados. Então, a gente sabe que existe essa rixa Brasil-Argentina, muito ligada à questão do futebol. E eu perguntei para eles, mas por que que você acha que eles são mal educados, né? E os meus amigos, olha o jeito que eles falam, né? E daí, querendo ou não, a variação do espanhol argentino faz muito uso do imperativo, né? Que para eles é algo extremamente normal. Só que o que que acontece? Para nós brasileiros, eu falo por experiência própria, né? Apareceu o tópico do imperativo para dar numa aula, eu sempre fico meio, gente, vamos estudar aqui. Mas assim, a gente vai estudar com uma abordagem bem crítica aqui, porque assim, honestamente, sei lá, imperativo a gente vê receita, manual de instrução, e às vezes a gente costuma dizer, falando com criança, porque a gente quer dar uma ordem ali para a criança. Mas no dia a dia, a gente suaviza muitas vezes. Eu até tive uma aluna que ela falava, como é que é? Ah, o imperativo informal, que era o uso do presente. Ao invés de feche a porta, era o fecha a porta, né? Que a gente faz muito esse uso. Então, tem toda essa questão, vai muito aí essa questão da prosódia, né? De como que eles se colocavam, né? E de muitas vezes que a gente tem que explicar, por exemplo, para esse perfil de aluno, olha, se você vai num restaurante, talvez no lugar de dame, né? Você tem que utilizar eu queria, eu gostaria, para você talvez suavizar um pouquinho esse pedido. E daí eu brinco também que nesse mesmo caso, eu tinha um amigo francês e uma amiga brasileira, e eles se conheceram, se apaixonaram, casaram, enfim, eram os meus melhores amigos.
e eles tinham muitos embates linguísticos, porque ele usava muito o imperativo, e ela dizia para ele, você para de me dar ordem, viu? Então, era muito engraçado essa questão aí de como a gente pode ter aí do uso da língua, né? Mas isso tem muito a ver também com a cultura mineira, sabe? Isso tem muito a ver com a cultura de Minas Gerais. Porque no Nordeste, você tem, inclusive, o verbo assume uma outra forma que não é o presente do indicativo, né? Então, eu tenho uma amiga minha que dizia assim, eu não gosto dos nordestinos porque eles mandam demais, tá igual os argentinos. Mas é isso, assim. Então, a gente tem que entender primeiro quais são esses pontos, esses aspectos, esses fenômenos que caracterizam culturalmente várias regiões do país, né? Não está tudo no mesmo saco, não é tudo igual, não é tudo igual. Então, a gente tem que entender o que que se expressa prosodicamente, como que você faz esse enlace entre cultura e expressão prosódica, de região para região, né? De falar para falar. E aí, porque mudando de falar, você vai ter outros aspectos. Eu só dou conta de falar do falar que eu nasci com ele, que foi de Minas Gerais. Eu dou conta de falar disso, eu não dou conta de. Claro que eu comparo e posso dar dicas sobre, mas é preciso que as pessoas se debrucem sobre o assunto para que nós possamos ter materiais produzidos para que as inteligências artificiais compreendam e saibam nos ajudar a trazer essas questões também para a sala de aula, pensando naquilo que a Yara falou. Ajuda. É um apoio, uma coisinha a mais que a gente tem para aliviar o nosso tempo que já é tão corrido, né? Quando você falou que você tem uma IA para corrigir, é o meu sonho de consumo. Eu odeio corrigir coisa. Eu queria ter um IA para corrigir tudo para mim, sabe? Porque eu prefiro conversar, trocar ideias e tal, do que ficar corrigindo as coisas. Mas, enfim, é um negócio que, quanto mais gente quiser se debruçar sobre o assunto, isso é muito, muito importante. Isso vai enriquecer a área do PLE. Viu? Por isso aqui reforça a ideia, ó, um curso de uso da inteligência artificial nas aulas de PLE. Temos 3 professoras aqui, ó, super especialistas, super preparadas aí para trazer aí essa questão. Bom, a gente está seguindo a nossa conversa. Acho que a Yara quer falar, mas a gente já vai começar assim caminhando aqui para o nosso fechamento, porque, né, pessoal, temos aqui os nossos horários que a gente precisa, né, cumprir aqui, porque a gente tem a próxima mesa também, né? Então, eu vou aqui, né, trazer, e daí eu acho que as professoras, as 3 professoras, as minhas 3 colegas também podem complementar aqui, né, essa nossa conclusão. E daí depois a gente vai abrir para perguntas. Se alguém quiser abrir seu microfone e fazer uma pergunta, a gente também tem algumas perguntas aqui selecionadas para as professoras. Mas, né, concluindo e dizendo, né, que o futuro do ensino de PLE com a inteligência artificial é promissor, mas lembrando que ele deve ser equilibrado com o toque humano dos professores. Então, isso que a gente falou, o problema não é a inteligência artificial em si, mas como que a gente faz o uso dela, saber fazer uso, e tudo bem a gente não saber nesse momento, mas a gente tem que aprender, a gente tem que, né, aprender aí a utilizar essa inteligência, né, para garantir uma experiência de grande aprendizado, um aprendizado mais eficaz e significativo, né? Então, lembrando de ter essa reflexão crítica, né, para a área do IA, pensando em todos os vieses, que foi o que a Luema trouxe, a Yara também comentou, né? Pensar nos benefícios, né? A Adriana falou essa otimização de tempo dos professores aí, né?
E claro que também a questão dos desafios, tem toda a questão da dependência tecnológica, a necessidade de revisão pedagógica dos conteúdos gerados por IA, né? De pensar, será que já não está adaptado? Bom, isso eu acho que não é só para o uso da inteligência artificial, né? Muitas vezes a gente percebe nos livros didáticos uma mudança que a gente precisa ter muitas vezes, né? E também, que foi um comentário aqui que né, alguém trouxe, eu vi aqui no chat, sobre os desafios éticos do uso dos dados aí, né? Sobre essa questão de essa geração desse texto. Por isso que, particularmente, quando eu trabalho em disciplinas que envolvem escrita, eu gosto de, no primeiro dia de aula, fazer um exercício bem genérico, tipo, sabe? Eu digo, escrevam no papel o que é determinada coisa, assim, que esse exercício, na verdade, ele serve muito mais para eu ter uma ideia de como esse meu aluno escreve, do que ele consegue escrever, para depois, ao longo do semestre, eu conseguir ir acompanhando, vendo a evolução dele ali em relação aí à escrita dele. Não sei. O Yara, Adriana, Luema, se vocês querem complementar, se vocês querem trazer mais alguma contribuição, se não, abrimos para as nossas perguntas. Bom, gente, eu posso primeiro comentar que sim, é o futuro, mas eu tenho cada vez mais estado mais certa da nossa necessidade de descrever a língua, porque a IA não vai conseguir ajudar se a gente não descrever, e a gente está muito atrás nisso. Então, quem quiser fazer mestrado, doutorado, vamos descrever a língua, e eu acho que a área de ensino de PLE é perfeita para isso, porque ela está ali o tempo inteiro fazendo com que a gente enxergue os questionamentos dos alunos, necessidades que o meu objeto de estudo, por exemplo, é o quantificador qualquer. Se a gente olha na gramática normativa, a gente não tem como dar conta de explicar essa palavra para o aluno. Não tem como. E a gente não tem descrição alguma, é uma palavra hiper complexa, que provavelmente eu vou fazer um doutorado ainda explicando ela. Mas, entende, a gente precisa disso, e a cada vez que eu falo qualquer coisa entre colegas, a gente não sabe como explicar isso. Então, a gente precisa de pessoas descrevendo a língua e, posteriormente, também precisa de pessoas críticas para poder usar essa inteligência artificial de forma adequada, né? É isso. Eu queria falar um pouquinho, que eu acho que eu vi algumas mensagens no chat também, sobre os riscos, né? Sobre que a gente não comentou aqui, porque é pouco tempo, né? Mas os riscos de usar, né? Então, acho que isso já está sendo falado na mídia, né, nos cursos, mas não colocar dados pessoais, dados sensíveis, né? Tem algumas IAs que você pode fazer a configuração para não utilizar os dados daquele momento ou não utilizar para gerar outros dados, né? Então é importante fazer esses ajustes e pensar também novamente criticidade, ética, né? Está tudo relacionado ali. Então, acho que é muito importante a gente utilizar, mas pensando nessas questões de riscos que a gente pode ter. Acho muito importante isso que a Yara falou, né? Pessoal, pensem em como é possível utilizar essas inteligências ao nosso favor, né? Para a gente ganhar um pouquinho mais de respiro nessa vida tão tumultuada que a gente tem, né? Agora, não dá para confiar no que ela está produzindo ainda, né? Ou seja, como a Yara disse, nós precisamos de gente estudando a língua portuguesa falada no Brasil, porque assim, existem muitos estudos sobre ensino de prosódia do inglês, por exemplo, tem bastante.
do português. Não. Do português brasileiro, menos ainda, né? Eu tive a oportunidade de orientar a Marissa Carneiro aqui na universidade, e ela fez um levantamento em materiais didáticos sobre qual era o espaço da prosódia, e aí a gente chegou à conclusão de que era 0%. Tipo assim, você tem um único material que faz isso, né? Numa notinha de rodapé. Então, como é que a gente pode deixar de lado algo que é tão relevante do ponto de vista comunicacional? A gente falou primeiro, a gente falou antes de escrever, né? Eu não sei, Fernando, como é avaliado esse ponto especificamente no CELPE-BRAS. E aí, eu queria te fazer essa pergunta. Como que se avalia o desempenho oral dos alunos no exame? É só do ponto de vista da sintaxe, da morfologia? Ou se, ou se pensa também sobre o processo de interação e como que ele demonstra conhecer a língua a partir do uso das ferramentas, das estratégias que a fala permite? É uma pergunta. Posso aí, posso aí compartilhar, a Luema também, né, pode me Sim. ajudar, mas dentro da avaliação oral, o que eu percebo, a gente poderia encaixar a prosódia na questão da competência interacional, aí, né, no sentido, né, se ele está conseguindo construir. Eu acho que essa é uma ideia que eu sempre trago para os meus alunos que estão se preparando para o CELP-BRAS aí, né? Porque muitos falam assim, porque você vai fazer a sua entrevista, você vai fazer a sua entrevista. Eu sempre costumo dizer, gente, o gênero não é entrevista, porque entrevista é o quê? Eu faço uma pergunta, responde, né? É meio que isso. E não é essa a ideia. O CELP-BRAS, ele é uma interação, é uma conversa que você precisa aí fazer. Em que, claro, espera-se ali que o participante tenha aquilo que eles chamam de autonomia e desenvoltura para falar sobre o assunto e conseguir ampliar, muitas vezes chamando o seu interlocutor para conversa, porque até eu acho um pouco estranho, né? Só uma pessoa falando, 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 falando. Mas também eu acho que existe, a prosódia também vai entrar dentro do aspecto de análise da pronúncia, que tem lá a questão da entonação, tem a questão do ritmo. Mas como eu acho que a gente sabe muito pouco sobre essas questões prosódicas, aí eu acho que fica uma análise talvez um pouco superficial. Sugestão para você, Adriana, entrar em contato com o pessoal do comitê técnico aí do CELP-BRAS para pensar nessa questão das grades aí e de como que a gente pode colocar aí a prosódia, né, dentro dessa análise. Eu não sei, Luema, se você quer complementar alguma questão, porque eu sei que você também tem super experiência com o exame. A prosódia está dentro da pronúncia mesmo. Então, Uhum. tá dentro desse critério de avaliação. Mas tem pontos específicos, Loema, tipo assim, eu vou observar se ele sabe fazer uma pergunta, eu vou observar se ele consegue demonstrar, como que é a observação das pausas, por exemplo, né? Será que ele consegue usar a prosódia para poder fazer unidades segmentais? Essas questões que eu fico me perguntando, né? Porque numa interação oral, a gente tem uma série de indicativos de que a gente demonstra, assim como no texto escrito, que a gente demonstra que a gente está compreendendo o que está sendo dito e que a gente tem segurança sobre o que a gente está falando. Então, quanto mais pausado for, muito provavelmente você está demonstrando pouca proficiência na língua. Entende? Então, existem indícios que nós podemos usar, não intuitivamente, a gente pode usar
para medir mesmo, olha, ele faz mais pausas, ele consegue agrupar unidades de sentido, ele não consegue agrupar unidades de sentido de forma objetiva e não com conhecimento subjetivo. Há alguma coisa sobre entonação, há alguma coisa de prosódia aí a gente avalia, sabe? E assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha algo que seja objetivo, como a gente tem objetividade na correção do texto escrito, é preciso a objetividade também para avaliar, porque isso demonstra também, é um índice que demonstra proficiência, sabe? A Eu acho que Yara pode. A Luema vai responder, mas eu acho que isso também entra na questão da fluência, como pausas e hesitações. As pausas e hesitações, né? Elas são muito frequentes, elas não são muito frequentes, elas interrompem o fluxo da conversa, né? Mas eu acho que tem Luema e Yara, então vou deixar aqui. Eu sei que a gente tem algumas perguntas, a Merichel me encaminhou uma pergunta, que daí depois eu posso encaminhar para as professoras e a gente encaminha essa resposta lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas Luema, depois o Yara, se vocês quiserem finalizar aí. Só para terminar o que a Adriana perguntou, é isso mesmo, né? Tem a fluência, né, são as pausas, e a prosódia, né? Dependendo de como ela é feita na pronúncia. E aí, voltando para a temática, né, da inteligência artificial, acho que a inteligência artificial, como as professoras colocaram, está aí para nos ajudar, mas tudo tem que ser feito, né, com muita criticidade, com muita reflexão, e não deixar tudo na mão da inteligência artificial. Bom, eu gostaria de comentar que eu acho que é importantíssimo o que a Adriana pontuou, que além das pausas, a entonação, a prosódia, ela não é só uma questão de pausa, mas talvez um aumento no seu tom, ou quando você baixa o tom no final, no início da frase. E isso eu percebo que, por mais que o Self-Brás seja essa coisa maravilhosa e que esteja muito voltada para a comunicação, dado que a prosódia interfere na comunicação, acho que é importantíssimo, assim como também tem outra coisa que passa muito pela nossa peneira, que é quando o hispanohablante está lá falando palavras que são iguais ao espanhol, mas ele fala caça, e aí a gente não tem um critério objetivo, como a Adriana apontou, para dizer, tá, a gente precisa avaliar melhor esses casos aqui, né? Porque ah, pode ser que o avaliador simplesmente, ele está se comunicando, ele está, vou à caça, vou à caça, e uma coisa muito parecida, e, deu, se comunicou. Então, eu acho que esse critério objetivo é super importante. Gostei demais do comentário. Bom, muito bem, pessoal, né? Eu acho que, de certa forma, de forma geral, os questionamentos de vocês foram respondidos. Se vocês tiverem outras perguntas, né, vocês podem me encaminhar, eu estou lá no grupo de WhatsApp, né? Vocês podem encaminhar que eu encaminho para as professoras. Queria agradecer. Também deixar ali, né? Fiz a publi da Adriana, tem a publi também compartilhada da Yara, né? Do Bem TV, né? Sigam aí, né? É muito importante a gente seguir os colegas, a gente aprender. Quero agradecer, né? As minhas três colegas por essa participação. A gente, de certa forma, estava um pouco até ansioso assim, para saber, gente, como que vai ser exatamente, como que vai ser essa conversa aí, né? Mas eu acho que foi uma conversa super produtiva, né? Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que, na verdade, é uma conversa que instigou aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, para a gente entender, mas também para a gente desfazer um pouco dessa ideia
de que o uso da inteligência artificial é somente para me dar um texto pronto lá que não foi escrito. Não, olha quantas oportunidades que a gente viu aí, né, que a gente pode ter para o uso com o uso da inteligência artificial e quantos que a gente nem conseguiu, que a gente nem teve tempo de comentar aqui, né? Mas queria agradecer o Yara Adriana Luema pela participação, né? Dizer que exatamente às 11h10 nós teremos a nossa segunda mesa do dia, a mesa Desafios e Oportunidades na Formação de Professores de PLE. É uma mesa que eu tenho o prazer de receber a professora Suzana Florisi e também a minha colega também aqui da CUT, a professora Daniele Peck, que eu vi que ela estava por aí também comentando, né? Então, a gente vai ter agora uma pequena pausa, né, para um descanso, um cafezinho, para quem não for do café, a sua bebida, e a gente volta aqui daqui a alguns minutos para a nossa segunda mesa, tá? E também agradecer a participação de todos vocês que estão aqui nesse sábado, para alguns de manhã, para alguns de tarde, para alguns de noite. Obrigado pela presença de todos vocês.